Eu quero recordar vocês de algumas coisas em relação ao evangelismo. E eu quero que esse entusiasmo que eu tô seja transferido para você. É claro que eu sozinho não tenho capacidade para isso, certo? Por isso nós vamos pedir para Deus trabalhar no nosso coração, para Ele incendiar nosso coração. Nós vamos ouvir coisas hoje importantes, vitais, essenciais para nós que somos igreja. Ok? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Jesus, nós queremos, Pai, ser os evangelistas que o Senhor espera que a gente seja, Pai. O Senhor nos confiou essa mensagem, a mensagem do Teu Evangelho. O Senhor iniciou ela. Nós queremos dar continuidade, Pai. Nos faz entender a importância e, ao mesmo tempo, o privilégio que nós temos, Pai, de poder pregar o Teu Evangelho, de poder pregar a Tua salvação, de poder ser canal de salvação para as pessoas. Nós Te pedimos, Pai, que hoje, nessa noite, nós sejamos, Pai, inundados pelo Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos preencher. Que hoje, nessa noite, a gente saia daqui decididos, empolgados, entusiasmados a compartilhar do que o Senhor fez conosco e da Tua mensagem de salvação. No nome de Jesus, nos abençoa hoje, Pai, é o nosso pedido. No nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, uns dados que eu coletei, só para você ter uma noção de alguns números. Você gosta de estatística? Gosta de estatística? Existem 6,7 bilhões de pessoas no mundo. Não sei se você sabia disso. 2,3 bilhões, ou seja, 1/3 das pessoas do mundo são cristãos. 1,6 bilhões de pessoas nunca foram evangelizadas no mundo. Olha o tamanho do trabalho que nós temos. 1,6 bilhões de pessoas nunca foram evangelizadas. No ano 100 depois de Cristo, haviam 360 pessoas-alvo, sabe? Pessoas-alvo para cada cristão. Hoje, são 7 pessoas-alvo para cada cristão. 91% de toda a extensão cristão evangélica não tem como alvo os não cristãos, mas tem como alvo outros cristãos. Olha que incoerente isso. 91%. Os cristãos constituem 33% da população mundial. Ok, 1/3 da população mundial. Recebem 53% de todo o rendimento anual do mundo. Então, assim, nós somos 33% do mundo e nós recebemos 53% de tudo que é rendido no mundo. E nós gastamos 98% desses rendimentos conosco, com a gente mesmo. O país com a expansão cristã mais rápida de todos é a China, com aproximadamente 10 mil novos convertidos por dia. É gente pra caramba, né? 10 mil por dia. Olha que curioso isso, cerca de 250 das 300 maiores organizações cristãs internacionais enganam regularmente o público cristão através da publicação de estatísticas de progresso missionário comprovadamente incorretas ou falsificadas. Ou seja, é bem possível que você não saiba corretamente quantas pessoas nunca foram evangelizadas ou esses dados que eu estou falando para você. 250 das 300 empresas. 70% dos cristãos nunca foram informados sobre o número de indivíduos não evangelizados no mundo. Hoje você está fora dessa estatística, ok? Mas 70% dos cristãos não sabem. Isso aqui é bem coisa de Satanás, né? Enganando, escondendo, mentindo.
Olha que engraçado é essa. Se um GP, quem faz parte de um GP aqui? A maioria. Se um GP com 8 pessoas, se em um GP com 8 pessoas, cada discípulo, ou seja, cada pessoa, fizer 2 discípulos por ano, será possível alcançar a população de não cristãos de Joinville em 15 anos. Cerca de 200 mil pessoas. 15 anos de trabalho. A partir do teu GP, contando a partir de hoje. Mas olha só esses outros 2 últimos dados. Somente 5% dos cristãos no mundo já tiveram a experiência de levar uma pessoa a Cristo. Os outros 95% de cristãos nunca tiveram a experiência de levar uma pessoa a Cristo. Somente 2% dos cristãos no mundo testemunham da sua fé a outras pessoas. Os outros 98% não se preocupam em testemunhar da sua fé. E aí, o que você achou desses dados? O que vem à tua mente e ao teu coração? Ficar sabendo desses dados aqui. Para mim vem um peso de responsabilidade. Não um peso assim de acusação, mas um peso de, cara, vamos trabalhar. Sabe? Você no seu GP, eu no meu GP, no meu GD, eu com os meus liderados, velho, nós precisamos trabalhar. Né? Nós precisamos evangelizar, nós precisamos compartilhar, nós precisamos comunicar a mensagem do Evangelho, nós precisamos comunicar a salvação. Por que nós devemos comunicar a salvação? Eu vou te dar 4 porquês, 4 motivos básicos, mas muito claros, do porquê nós devemos evangelizar. Primeiro, pela condição humana. Todo ser humano que nasce, para ele nascer de novo, ou seja, ele nascer espiritualmente, ele nascer em Cristo, ele precisa entregar a vida dele a Jesus. Ele precisa conhecer a Cristo, ele precisa ser batizado. Ele precisa aprender, ele precisa ouvir a mensagem da salvação. Porque todo ser humano que nasce, ele nasce destituído, ele nasce separado de Deus. Se um dia você tiver um filho, ele vai nascer separado de Deus. Ele vai precisar tomar a decisão dele por Jesus. Primeiro motivo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Enfim, são textos que nos lembram que todo homem que não encontrou Cristo ainda, que não optou por Cristo ainda, ele precisa passar por esse processo. Hoje, um pouquinho mais cedo aqui, nós tivemos o pastor Lipão fazendo, evangelizando, e uma galera que aceitou a Cristo. Então, hoje, para eles, inicia um novo tempo. E é um tempo de alegria. Outro motivo. Primeiro, porque pela condição do homem. Outro, porque Deus ama o perdido. E esse é um motivo para a gente comunicar o Evangelho. Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal maneira, e porque Deus ama o perdido, nós precisamos comunicar o Evangelho, pregar o Evangelho. Terceiro motivo, porque Deus mandou. Já é o suficiente. Deus falou, vão por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos, batizando e ensinando. O Espírito Santo virá sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Judéia, Samaria, por todo mundo. Porque Deus mandou. Simples. O discípulo obedece. E o outro motivo é porque, além de Deus ter mandado a gente pregar o Evangelho, Ele confiou em nós. Ele confiou a nós essa tarefa. Deus é louco, né? Confiou a mim, confiou a você. Sabe o que é confiar? É assim, vai lá, velho, tá na tua mão. Agora é contigo. Foi mais ou menos o que Jesus falou para os discípulos. Falou, olha, estou subindo para o Pai, a minha parte eu fiz, eu iniciei, agora é vocês, cara. Tá entendendo?
Quero que vocês abram um texto comigo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Nós vamos ler esse texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Leremos até o 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Abra lá. Podemos? Olha só. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele nos deu o ministério, confiando a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio nosso. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E essa é a essência da mensagem do Evangelho, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Cara, olhando para esse texto, você é um evangelista? Você se classifica como um evangelista? Aquele que não perde uma oportunidade? Aquele que se bobeou, você leva? Se bobeou, você manda Cristo, solta Jesus sem coleira, taca-lhe a mensagem do evangelho, e daqui a pouco a pessoa está ali, ora por mim e tal, e está no teu GP, está na tua igreja. Você é essa pessoa hoje? Você pode dizer que você é um evangelista nato? Como é que pensa um evangelista? Como é que a mente dele funciona? Cara, a mente dele funciona de uma forma diferente. Primeiro, porque um evangelista ele já não vive mais para si mesmo. Então, assim, ele não pensa mais em si mesmo. Ele não pensa mais na vida dele, ele não pensa mais nos afazeres dele. É claro que ele não é uma pessoa, um alienígena, né? Certo? Mas ele é uma pessoa que cria oportunidade a tempo todo. Por exemplo, um evangelista é um cara que está sempre rodeado de pessoas. Dificilmente você vai encontrar um evangelista trancafiado em casa. Um evangelista é um cara que está cheio de relacionamentos, ele intenciona isso. Essa é a característica principal de um evangelista. Ele é intencional, absurdamente intencional. Ele vê a oportunidade em tudo, ele cria a oportunidade, não fica esperando. Né? Quer ver uma coisa? Quem está namorando aqui? Eu estou casado, tá? Só pra, né? Mas assim, quando o cara está namorando, na verdade não, antes do cara namorar, não rola um evangelismo. Porque, cara, olha só, você começa a se tornar um cara intencional, você começa a se aproximar, você começa a criar situações, não é não? Eu lembro porque eu ligava para minha esposa, foi sem querer, mas já que você atendeu, então, tarará, tarará e tarará. Entende? Então a gente cria essas oportunidades, a gente cria esses momentos, a gente não fica esperando, se um dia vier uma pessoa na minha frente e perguntar, cara,
Você sabe falar alguma coisa do evangelho? Tipo, e se acontecer essa situação, cara, fique envergonhado, porque um evangelista não faz isso. É uma pessoa intencional, uma pessoa que está cercado de gente. Evangelizar, velho, para que você saiba, evangelizar é um hábito. E como todo hábito, ele precisa ser criado, desenvolvido. Então, cara, você tem vergonha, velho? Eu também tenho vergonha. Na moral, eu sou, acho que o cara um dos mais envergonhados daqui. Mas a gente tem que enfrentar. Por amor a Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange, a gente vai além. Você acha que é fácil estar aqui pregando? Não é não, cara. Então, assim, você precisa desenvolver esse hábito. Comece a treinar, cara. Sabe? Comece a pensar na sua mente o que você pode falar, que situação você pode criar. Quando eu trabalhava, normalmente a gente trabalha em algum setor, com pessoas. E assim, a minha estratégia infalível era o quê? Era chegar na segunda-feira e falar, vocês não sabem o que aconteceu lá na onda. O que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo, tarará, e pá. E aí eu criava aquele interesse das pessoas de ouvir, e eu já ia emendando a mensagem do evangelho, e já ia, criando as oportunidades. É desse jeito que você tem que fazer, cara. Evangelizar é um hábito. Por mais que a conversão seja natural, mas ela não é acidental, assim, tipo, vai acontecer, as pessoas vão cair do seu lado, assim. Não, você vai ter que trampar, você vai ter que trabalhar. Então, evangelizar é um hábito, desenvolva ele. Isso é sua missão. E outra, esse plano de Deus, podemos falar assim, de alcançar o perdido, ele é um plano que envolve muita coisa na nossa vida. Por exemplo, se você se comprometer com Cristo, de que você vai evangelizar, de que você vai fazer discípulos, de que você vai buscar o reino em primeiro lugar, meu velho, a tua rotina ela vai mudar. Sabe? O teu tempo de folga ele vai mudar. O teu rolê ele já muda, porque você já é intencional. Você já busca pessoas, que precisam ouvir da mensagem de Cristo. Você não convida para o cinema o teu amigo da igreja, você convida de vez em quando um casal de amigos que não conhece a Cristo. Enfim, isso vai mudando, isso vai criando para nós um preço. Então vai envolver muita coisa. Você assumir uma postura de evangelista. Imagina tudo o que Deus fez, Olhou lá de cima e falou, cara, a situação tá feia lá embaixo. Olhou para Jesus e falou, cara, você vai ter que ir, velho. Eu sei, cabreiro, aqui é legal, no céu, não tem treta, não tem cruz, mas tem que ir. E é a mesma dinâmica para nós. Eu sei que o mundo te propõe muita coisa legal para você fazer. Eu sei que é possível a gente investir o nosso tempo, o nosso dinheiro em muita coisa legal, em muita diversão, muito lazer, muito conforto. Mas a gente vai ter que ter a postura de Deus. E sabe por que Deus teve essa postura? Eu falei do modo de pensar de um evangelista. Mas existe o quê? Existe como é o coração de um evangelista. Você já ouviu a parábola da ovelha perdida? Já ouviu alguma vez? Já leu alguma vez isso aí? Aquilo ali revela o coração de Deus. Tem uma ovelha perdida. Vamos lá buscar. Deus ama o perdido. Lá em 1 Timóteo 2,4 diz assim, Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Embora nem todo mundo vai ser salvo, mas o desejo de Deus, o coração de Deus, é que todo mundo fosse salvo. Até o mais endurecido dos ateus. Deus ama enlouquecidamente como Ele ama a gente. Só que Ele confiou a nós o ministério da reconciliação. E nós precisamos comprar essa briga. Como é que é o teu coração hoje, cara? Você olha para um cara que falou mal de Deus no Facebook e você reage de que forma? Tem que ir para o inferno mesmo. É assim?
Mas acontece. Acontece. Você pode dizer que hoje o teu desejo, o desejo do teu coração, é um desejo parecido com o de Deus, igual ao de Deus. Você consegue amar o perdido. Pessoa que está lá, aparentemente está bem, né? Como o pastor Lipão falou, testemunhou aqui, né? Nem todo mundo que não tenha Cristo está nas drogas. Né? Nem todo mundo que não tenha Cristo está doente, está perdido, está na lama, etc. e tal. Está perdido sim. Mas nem todo mundo está numa condição miserável de vida. Tem muita gente numa condição muito melhor que a nossa. Mas ainda assim é uma pessoa que vai para o inferno. Que está condenada. E o mais engraçado, né? Sabia que todo ser humano, ele já está perdoado? A única coisa que precisa é ele tomar posse disso, ele falar, eu creio. E aí está a nossa missão. Uma das maiores evidências de que uma pessoa foi salva, é a vontade que ela tem de salvar os outros. Ou seja, a vontade que ela tem de comunicar a todo mundo. Quem foi alcançado pela salvação, quem teve perdão dos pecados, quem vive essa realização, essa alegria, com certeza vai ser uma pessoa que quer salvar os outros. Só que o contrário também é verdade. Quem não tem interesse em salvar os outros é de se pensar se foi salvo. E aí nós temos que olhar para o nosso coração e ver o que acontece com a gente. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu já levei pessoas a Cristo. Creio que muita gente aqui já levou e vocês vão concordar com o que eu falo. Quando você leva uma pessoa a Cristo, parece que você comprova que Deus está em você. Sabe quando você vê uma pessoa se convertendo na sua frente, quando você prega o evangelho, a pessoa ela se arrepende, acontece algo genuíno. Cara, é fantástico, você olha para aquilo e fala, velho, eu não fiz isso. Fiz, mas não fui eu, mas fui eu. É que Deus está em você. E uma das formas de comprovar isso é quando a gente prega o evangelho, as pessoas se convertem na nossa frente, as pessoas falam, cara, eu preciso disso. E a questão é a seguinte, que a salvação está garantida a todos. Comunique-a. Você foi salvo, velho? Comunique seus amigos. Invista na vida deles. Você tem poder para isso. A crise de muita gente é: será que eu estou pronto para evangelizar? Será que eu vou conseguir? Ah, mas eu não sei o que falar. O que será que tem que falar? Velho, evangelismo é assim, ó. É 80% testemunho e vão chamar de 20% teologia, tá ligado? 20% é versículos bíblicos que você vai falar. 80% é testemunho. O que é testemunho? Fala do que aconteceu com você. O que aconteceu com você? Você sabe explicar para o cara? Né? Como é que você era? Né? O que aconteceu na hora que você entregou a vida a Jesus? Como é que é agora? É simples, velho. É só você testemunhar. E o mais legal é que muita gente, teus amigos, eles vão lembrar como você era. Eles vão olhar hoje para a sua vida e falar, cara, olha, não sei o que aconteceu, mas é real, é. Tem uma frase muito legal que contra fatos não há argumentos. Se você vive uma vida diferente, se você tem um sorriso no rosto, uma realização, embora esteja passando por um monte de circunstância adversa, você está na pior, mas está com o sorriso na cara, você está preso como o Paulo, né? Mas está falando de liberdade, cara, isso confunde a mente da galera. Porque no mundo é diferente, tem muita gente que tem tudo, tem toda a liberdade, posso fazer tudo, mas
tem algo dentro de mim que não está certo. Que quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, lá vem. Não é não? Então, é 80% testemunho, 20% teologia, cara. 20% Bíblia. 20% é só o entendimento que ela precisa ter baseado na palavra da verdade. Quem eram os maiores evangelistas? O cego que foi curado, o leproso que foi curado, a mulher samaritana. O que eles sabiam de teologia? O que eles sabiam, né, da mulher de... Como é que é? Da mulher de Caim e de Abel. O que eles sabiam? Não sabiam, mas eles testemunharam, eles falaram, olha, cara, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. É isso que eu sei. E o nome do cara é Jesus. Velho, isso já é motivo para balançar as estruturas de uma pessoa. 20% teologia, 80% testemunho. Fale do teu testemunho, fale do que Jesus está fazendo em você, fale de como você pensava. Foi basicamente o que o pastor Lipão fez aqui no começo. Né? Ele falou da vida dele, falou como é hoje, usou a palavra de Deus, que é a verdade, que foi o que aconteceu com ele. Está aí. Será que você consegue explicar o que aconteceu contigo? Cara, testemunhe, o melhor argumento é a sua vida. É o argumento mais vivo, é ali, está na tua frente. Use versículos bíblicos, por exemplo, cara, Deus criou o homem. Gênesis capítulo 3 diz que o homem não quis mais ficar com Deus, se rebelou, pecou. Aí o pecado leva à morte, mas Jesus entregou a vida para que a gente tivesse perdão e aquele que crê e for batizado será salvo. Simples. Evangelizar é simples. Você já batizou alguém no trabalho? Você já falou de Jesus na escola, na faculdade? Já batizou alguém no intervalo da aula, assim, no pátio da escola? Cara, essa é a vida normal do cristão. Essa é a vida comum. Né? Não tem nada de absurdo nisso. O absurdo é o mundo, que é superficial. Mas nós, cara, a nossa vida normal como cristão, ela precisa ser essa. Comunicar o evangelho. Pô, mas você é chato, velho. Sou mesmo. Não posso deixar de falar daquilo que eu vi, cara, do que aconteceu comigo, não posso. E deixa eu dizer que é chato. Quantos chatos já alcançaram muitas vidas para Cristo? Evangelizar, velho, também não é só aglomerar gente, né? Cara, o meu GP tem um rango fantástico. Você precisa ir lá ver. Cara, não é assim também, né? Não é assim, né? Não fica... Não faz igual os evangelistas da reportagem ali. Evangelizar não é apenas, vamos para a onda, vamos para o meu GP, por mais que lá possa acontecer alguma coisa, e exatamente, ok. Mas você precisa exercitar o evangelismo, a mensagem do evangelho. Entende? Não é só convidar para vir para a igreja, aí o cara veio, você larga o cara, o bicho saiu fora. Não, mano. Pregue o evangelho, fale de Jesus, fale do que ele fez. Fale da sua vida. Não tenha vergonha, não tenha medo, meta a cara. 80% a 90% das pessoas que se convertem, se desviam, não permanecem na fé. Adivinha por quê? Muitas vezes, sabe por quê? Não pregaram o evangelho para ele. Convidaram ele para ir numa igreja, convidaram ele para ir num clube de amigos de sexta-feira à noite. Então é importante pregarmos o evangelho também. Somente o evangelho muda o mundo, cara. Existe às vezes um discurso incoerente na gente, de ficar reclamando e reclamando e reclamando do que está acontecendo, e reclamando da sociedade, e reclamando das pessoas que falam besteira o tempo todo, e reclamando de comportamentos imorais, e reclamando,
Mas, velho, você tem pregado o evangelho, sabe por quê? Porque só o evangelho, só Jesus transforma uma pessoa. E uma pessoa transformada transforma o lugar onde ela está. E se o lugar onde ela está é transformado, cara, outras pessoas vão ser transformadas. E assim é um movimento, uma reação em cadeia. Você sabia que, eu estava lendo hoje, 200 bilhões de reais foram sonegados, foram impostos sonegados. Sabia que isso prejudica a economia? Quem sonegou imposto? Normalmente deve ser alguém que é corrupto. Pergunta, alguém que entregou a vida a Jesus, cara. É claro que pode dar um deslize, né? Mas vai lutar contra isso. Tá entendendo? Então, às vezes a gente reclama, mas a gente não dá o remédio certo. Só o evangelho pode transformar o mundo, porque o evangelho transforma as pessoas. Você vem para a onda para fazer a diferença? Você vem para cá para ser um instrumento de salvação? Você faz parte da onda porque você quer ser um instrumento de salvação? O teu GP, velho, você tem transformado ele num instrumento de salvação? Sabe, o motivo real e o motivo principal da vinda de Jesus para a terra é resgatar o perdido. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 11. O Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. Por que a gente faz discipulado? Por que a gente precisa formar discípulos? Por que a gente precisa nos reunir como igreja? Para a gente alcançar o perdido. Há um tempo atrás, na onda, tinha num dos temas foi falado que a nossa missão não é de ataque, né? Vamos saquear, enfim, vamos bater nos ateus. Não é de ataque. Não é de defesa. Vamos se enfiar nesse prédio, tranca as portas, vamos ficar aqui para Satanás. Não. É uma missão de resgate. Resgate do perdido. O Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. E todas as outras coisas que a gente faz são coisas até periféricas, assim. Sabe, se nós não tivermos mais como igreja essa ambição de alcançar o perdido, de comunicar a mensagem do Evangelho, não faz sentido a gente ser igreja. Não faz sentido a gente se reunir em GP. Para finalizar, Jesus, ele cumpriu a sua missão na terra e ele delegou a nós, primeiramente aos discípulos dele, e ele delegou a nós a continuidade dessa missão. Nossa missão não é de ataque nem de defesa. Nossa missão é de resgate. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Eu quero, para finalizar, orar com vocês, mas eu quero fazer algumas perguntas antes. Eu queria pedir por gentileza que você ficasse de pé, porque eu estou vendo que tem bastante gente aí que está quase apagando, está com 10% de bateria. Cara, eu queria te relembrar isso, sabe? Como as pessoas vão ouvir se não houver quem pregue? Como vão ouvir se não houver quem pregue? Quem vai sair daqui? Na moral, quem vai sair daqui e pregar o Evangelho ainda essa semana? Quem se compromete a sair daqui, cara? E pregar o Evangelho ainda essa semana? Quem se compromete, cara, a levar essa pessoa no GP? Cara, você vai pregar o Evangelho e você fala, cara, você precisa conhecer meu GP, velho. Você precisa conhecer a continuidade disso que eu estou te falando. Você vai ter 30 segundos para falar para a pessoa que está do seu lado, cara, quem é que você vai investir e o que você vai fazer.
Manda ver. Amém. Ok. Então assim, cara, nós vamos orar para Deus nos encorajar mais ainda, para Deus abrir as portas dessas pessoas para nós, certo? E nós vamos nos comprometer a sair daqui, velho, cortando giro, né? Decididos, cara, eu vou compartilhar o evangelho essa semana. Cara, você tem uma ferramenta, algumas ferramentas, né? Facebook. Eu estava olhando hoje, eu tenho 4.985 pessoas no Facebook. Velho, eu tenho muita gente para evangelizar. Né? Cara, você tem o WhatsApp, você tem, enfim, infinidades de facilidades de comunicar o evangelho, cara. Basta abrir a janelinha e mandar ver. Você tem acesso a muita gente. Amém, gente? Vamos orar então? Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor nossas vidas, Pai. Se, Pai, aqui hoje existam pessoas que, Pai, têm negligenciado ou têm se intimidado em relação a compartilhar Teu Evangelho, têm buscado justificativas na vergonha, na falta do que falar, que hoje o Senhor venha trazer convicção a todos nós, Pai. Nós queremos, Pai, ser pessoas usadas pelo Senhor, Pai. Nós queremos cumprir o ministério que o Senhor nos deu de reconciliação. Pai, nós queremos ser instrumentos do Senhor, Pai. Não queremos roubar a Tua soberania de jeito nenhum. Nós sabemos que é o Senhor quem convence, foi o Senhor quem morreu na cruz, é o Senhor quem faz. Mas nós queremos ser os comunicadores, os cooperadores, Pai, dentro dessa proposta que o Senhor nos fez, Pai. Desse privilégio, dessa responsabilidade de comunicar Teu Evangelho, Senhor. Nos faz, Pai, pessoas que saiam daqui decididas, com fogo, Pai, no coração, entusiasmadas, Pai, em chegar em casa, Senhor, e começar a comunicar às pessoas, Pai, do que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa igreja, Pai, através de nós, em nós, que a gente possa compartilhar a alegria, Pai, o motivo da nossa alegria, da nossa liberdade, da nossa esperança, Senhor. Usa, Pai, a vida de cada pessoa aqui, Senhor. Dá um caráter mesmo, Pai, de gente desinibida, de gente ousada, Senhor. De gente que comunica, que batiza, Pai, que convida as pessoas, Senhor. No nome de Jesus, Pai, faz através de nós, Senhor. Nós queremos ver, Pai, o Senhor alegre, o céu em festa, pelo fato de um pecador ter se arrependido, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, faz com que a gente diminua essas estatísticas de pessoas que não foram evangelizadas, pessoas que morrem, Pai, sem ouvir do Senhor, da Tua salvação, que nós sejamos instrumentos para isso, Pai. Que hoje seja um dia marco na nossa vida, Senhor, nós queremos, Pai. Queremos, Pai, ser um instrumento na vida de pessoas e alegrar Teu coração, Senhor. Queremos ser como o Senhor, ter compaixão das pessoas, Pai. Que não nos deixe, Senhor, faltar amor, Pai. No nome de Jesus nós nos comprometemos, Pai, para a glória do Senhor. Amém. Amém, gente. Tamo junto. Vamos evangelizar.